Queridos, que todos os homens, o homem também nasceu para rezar. Você é a imagem e semelhança de Deus, você tem uma alma, e a alma reconhece o seu Deus, a sua origem, o seu destino. A oração também tem que fazer parte da vida masculina. A Bíblia é repleta desses exemplos de homens orantes. Sobretudo se a gente quiser pensar Jó e Elias. Jó, o homem sofredor. Um homem bom, um homem que era profundamente piedoso, diz a palavra de Deus. Diz que Jó todos os dias rezava, fazia suas orações e ainda fazia as orações que os filhos deveriam fazer também, dentro das ritualidades deles. Vai que eles não fazem, vai que eles esquecem. Jó era um homem muito piedoso, justo, bom. Tinha a vida que você pede para Deus. Filhos bem educados, filhos bem orientados, encaminhados, piedosos, religiosos. Jó tinha uma saúde muito boa, melhor do que você tem hoje talvez. Jó tinha uma vida financeira extremamente próspera. Diz a Bíblia que Jó era rico. Jó era senhor, era patrão, ele tinha bastante terra, ele tinha bastante gado, ele tinha o celeiro com bastante soja e milho. Jó comprou uma SW4, que custa cento e tantos mil a mais do que qualquer coisa semelhante a ela, porque Toyota é Toyota, dura a vida inteira. Mas ele já estava na quarta SW4. Ali ele compra essa, porque essa não quebra, é inquebrável. Mas a cada 80 mil quilômetros, no máximo, ele já trocava em outra já. Né, filho? Jó tinha um vidão. E aí Jó, num dia só, perde tudo. E começa a chegar as notícias. Jó, o celeiro pegou fogo, caiu o telhado, acabou com os grãos que estavam lá dentro. Oh, meu Deus. Não, mas isso aí a gente conquista de... Então, seus filhos estavam debaixo, morreu junto. Aí vieram os assaltantes, levaram não sei o quê. E o coração de Jó começou a disparar, e ao mesmo tempo que disparava, começou a dar uma coceira aqui. Uma coceira ali. Aí dá uma gotinha de sangue, ele foi ver, ele já estava ficando todo leproso, e num dia se manifesta a lepra, que naquele tempo incurável, e Jó perde tudo. E para ajudar, Jó tem gente querendo ajudar, que não entende que às vezes ajudar é ficar quieto. Aí vem os amigos de Jó, aqueles 3 amigos junto com a esposa, 4 amigos junto com a esposa, que ficam debatendo, querendo conversar, querendo entender, e tudo que Jó responde no sentido do, Deus sabe, né? Mas Jó, por quê? Você é um homem tão bom. E começa a fazer pergunta para o Jó, que nem o Jó sabe responder, né? Ao invés de entender que às vezes a melhor ajuda é ficar quieto, é ficar do lado só, né? Aquelas pessoas que falam, aí para ajudar, Jó todo leproso diz que ele se coçava com um caco de telha. Jó foi ficando carne viva, pobre. A mulher dele, tadinha, não aguenta o tranco daquilo, vendo o Jó daquela forma. E a mulher dele, aquelas mulheres que fala muito, quer saber tudo, sabe? Assim, mas por quê? Porque não acho que você vê. Aquelas mulheres que botam a mão na cintura e quebra assim, né? Assim, tá. Você está querendo, vá. A mulher dos jovens, não, mas dá para entender também, coitado. O marido ficou pobre, ficou doente, ela está de luto pelos filhos. Não estava fácil a vida da mulher do Jó também. Ela ainda manda na lata assim, Jó, você e essa canção nova aí. Blasfema o teu Deus que você tanto serviu e morre. Olha só a situação. E Jó ali para nós é o exemplo do homem que ora no sofrimento, o homem que ora no silêncio, o homem que não tem resposta para tudo que você me pergunta, eu não sei como isso vai se resolver, o homem que confia cegamente, o homem que se lança em Deus. Talvez muitos de nós aqui, os que nos acompanham em casa, estão na posição de Jó. O homem sofrido, o homem sem resposta, o homem que não enxerga 2 passos à frente. E sendo exigido pela esposa, sendo exigido pelos filhos, sendo exigido por amigos. E você sabe que nós homens temos uma tendência que é da nossa natureza, que é o quê? Fugir, se esconder e deixar para depois. Quando Deus desce no jardim, Adão e Eva tinham um pecado. Deus não desce e conversa com Eva. Deus desce e conversa com Adão, porque foi para Adão que ele falou, não comerás do fruto, comunica a tua mulher. Aí os 2 comem, Deus vem e fala com Adão. Adão é que é o responsável da coisa. Não é assim? Igual o time de futebol. Não ganha 1, não ganha 2, só empata, é o técnico que vai perder a posição, né? E Deus vai conversar com Adão, e Adão faz o quê? Foi a mulher. Foi a mulher. Quando Deus chega, cadê o Adão? Adão, onde estás? Me escondi de ti.
É próprio do masculino, quando ele não está bem curado, né? Quando falta o Espírito Santo, quando falta maturidade psíquica, se esconder, fugir e terceirizar. Não é assim? Você pode ver no WhatsApp. Ô fulano, tudo bem? Ô querido, tá precisando de tal e tal produto, tal e tal coisa, né? É com a pessoa, ela pode te ajudar, ela pode resolver. Você pode me atender que dia, como é que é? Vamos marcar aqui rapidinho, que a gente já coloca na agenda, você tem? Opa, bom querido, você me dá um minutinho que eu vou olhar e já te respondo. Isso é 10h40 da manhã. 3 da tarde você manda de novo. Oi, tudo bem? Só estou esperando aqui a tua resposta. Ô, estamos vendo aqui. 10 para 6 da tarde, você fala, ele não vai responder? Não, ele não vai responder. É daqui 2, 3 dias. Você conhece homem assim, para você terminar um assunto com ele, você precisa de 4 dias? O cara vai deixando, o cara vai deixando. Aquilo que se fala de procrastinar, né? E tem tantos motivos por isso. Mulher dificilmente faz isso. Tira e queda para bufe. É do homem se esconder. É do homem se refugiar nos momentos mais difíceis. Vida de padre é atender a sua mulher, que senta lá, fala 40 minutos, 1 hora sem parar, é de dar dó. O filho é maluco, a filha está malucando, a vida financeira não está boa, a mãe descobriu que está com câncer, é idosa, tem que vir morar comigo, mas o apartamento só tem 2 quartos, onde é que a minha mãe vai morar? Porque daí ela vai precisar de ajuda, porque a porta vai... E aquele monte de problema, a vida pessoal é embolada, né? A nossa vida, às vezes, ela é uma... A gente está com 1000 assuntos para resolver. Aí você pega e fala assim, nossa, minha filha, que difícil. Mas e o seu marido nisso tudo? Ah, pá, meu marido é um homem bom. Cri, 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 cri. Meu marido é um homem bom. 3 pontinhos. Aí dá até dó desse marido que eu nem conheço ainda. Ele vai ser humilhado agora, nesse momento. Mas eu tenho que falar, um homem bom, mas... tem boca para nada. Resolve nada. Mas porque ele fala, amor, o que você decidir tá bom. Padre, eu me sinto tão sozinha. Padre, eu me sinto tão incapaz. Belisca aí quem está do seu lado. Olha lá o padre falando de você. Fala, foi a tua mulher que foi tirar foto com ele ontem. Fala para esse teu amigo assim, eu juro que eu não falei nada. Nós é parceiro, fala. Nós vamos juntos até o fim. Esse se esconder, esse refugiar-se, esse sair do conflito, né? Quantos homens anestesiados, negando o problema, negando o que está vendo. Você está vendo que esse teu menino está enfurnado num quarto, com internet. Você acha que ele está assistindo o quê? O Rosário do Frei Gilson lá? O que ele está fazendo lá com aquelas telas? Com aquela luz apagada? O que ele está fazendo? Você sabe o que ele está fazendo. Mas essa dificuldade com o confronto, esse medo de se posicionar. Homens que têm medo da mulher. Porque daí eu andei pensando esses dias, não sei vocês, pelo menos eu fiquei pensando, nunca tinha pensado o que eu pensei. Posso falar? Rapaz, Adão conheceu Deus face a face. Adão tinha aquilo que a gente chama de dons préternaturais, não existia pecado ainda no mundo. Mas olha só que interessante, Adão recebeu uma ordem clara de Deus. Adão, está vendo tudo isso aqui é de vocês. Aquela árvore, aquele fruto, não. Pode ser? Ok? Confia em mim. Não vai te fazer bem aquela árvore, aquele fruto. O Adão vai lá e desobedece a Deus, contraria a Deus, come o fruto. E aí Deus vem e fala, Adão, cadê você? Não estou te vendo? Ah, vi que o senhor estava chegando, fiquei com medo e me escondi. Medo de mim, Adão? Mas nós é amigo, assim. Por que Adão, você por um acaso comeu daquele fruto que eu proibi? Então, foi a mulher que mandou. Eu nunca tinha pensado isso aqui. Adão pensou consigo, talvez, é uma especulação minha. Eu arrumo confusão com quem? Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que se estalar um dedo cai um raio, ou eu arrumo confusão com a minha mulher? Melhor arrumar confusão com Deus. Gente, Adão teve mais medo da Eva do que de Deus. Continua aplaudindo. Eu vou esconder você. Continua aplaudindo e fala assim, Deus, esse sou eu. Eu morro de medo dela. Ela é muito brava, assim. Senhor, eu prefiro arrumar confusão com o Senhor do que arrumar confusão com ela.
Mas Adão, se você me desobedece e come o fruto, você vai viver no inferno, Adão. Senhor, é melhor o inferno do que aguentar essa mulher na minha cabeça. Eu falei, ai, nunca me dá razão. Nossa. Adão não deu conta de conter, acolher e direcionar Eva. Isso é um papel muito do homem dentro de casa. Conter, acolher, direcionar. Talvez teu filho está precisando disso, porque todo ser humano precisa disso, de alguém que o contenha. Falou, chega, filho. Assim não. Ao mesmo tempo o acolha. Eu entendo a tua vontade, a tua loucura, a tua pira, a tua ansiedade. Já tive sua idade, sei como é. Mas é daqui para trás. Não. Todo ser humano precisa ser contido, acolhido. Não é para ser contido e descartado. Contido, acolhido e direcionado. Eu te paro, eu sou mais forte que você. Quem canta de galo aqui sou eu. E não me abala a tua cara feia, não me abala que no dia dos pais você não vai me dar nem uma cueca, nem uma meia, nem um lenço. Porque dia dos pais é ruim de presente, né? Quem tem comércio sabe, dia das mães, bomba. Dia dos pais. E tudo que você está precisando é disso mesmo, né? Uma caixinha com 3 lenços, né? É o sonho da sua vida, né? Lenço, meia, cueca. Olha. Homem, você precisa entender. Quem ganha presentinho é mamãe. Você é o pai dessa casa. E tem um preço ser pai, chamado solidão. A autoridade, ela é sempre solitária. Ninguém chama a lei para comer pizza, para tomar sorvetinho. Entende? É um lugar solitário isso aí. Ser a última instância de uma coisa. É solitário isso. Mas você não pode ser o coleguinha, nem o colegão. Você é o pai, você é o esposo, você é a última instância, não como um tirano, mas como grande refúgio. Conter. Ei, chega, não. Ao mesmo tempo que contém, acolhe. Porque isso que você está tendo que conter nela ou no filho, você conhece isso dentro de você. Você não é um ET? Você também conhece todos esses impulsos descontidos aí. Você é um ser humano. Conter, acolher e direcionar. Onde é que estava Adão para conter a dona Eva? Eva, não é bom esse fruto não. Ah, mas a cobra falou, mas cobra não fala. Ai, eu sempre estou errada, né? Então tá bom, então tá bom. Tem que aguentar, que agora ela vai ficar empurrada. Cadê o Adão para conter a dona Eva? Cadê o Adão para acolher a dona Eva? Amor, eu te entendo. Eu também gostaria de ser como Deus. Não foi o que o diabo prometeu? Come que vocês serão como deuses. Ah, Eva naquela hora escutou aquela música velha da Rosana. Como uma deusa, você me mantém. E Adão falou, mulher, isso é música, a vida não é assim não, mas eu entendo que a gente quer ser como Deus, mas vamos confiar em Deus, a gente não precisa ser como Deus, a gente já tem um Deus, para que ser como Deus se já tem um Deus na história? Não é? Já tem um Deus na história. Não funciona 2 deuses na mesma história. Não é às vezes, estamos em Copa do Mundo, futebol de novo. Às vezes é o drama de um técnico, cabe junto, no mesmo time, o Vini Júnior e o Neymar. Tira quem para pôr o Endrick? Às vezes não cabe 2 mesmo. Um melhor que o outro, mas junto não vai funcionar. Não é? Nossa, ninguém balança a cabeça, nada. Vocês querem que eu fale de vôlei? Vamos falar de vôlei, então. Handball, né? Que é um esporte assim para nós. Beach tênis. Nossa, ontem eu falei de futebol lá para as mulheres. Elas estão mais ligadas que vocês, cara. Meu Deus do céu. Ah. Para que 2 deuses se já tem um Deus? Cadê o Adão para conter Dona Eva, acolher Dona Eva e direcionar a Dona Eva? Mas já que queremos mais plenitude, já que queremos comer de um fruto, vamos comer do que é possível e vamos botar na mão de Deus essa vontade. Adão não conteve, não acolheu e não direcionou. Exercitou esse lado, esse ponto cego do lado bonito de ser homem. Tudo na vida tem um ponto cego.
que é esse medo do confronto, que é esse silêncio, que é essa terceirização. E Adão foi se esconder, não conteve, não acolheu, não direcionou, se escondeu e bagunçou tudo. Então, querido, o homem é chamado a ser orante, porque a oração revigora o caráter, a nossa identidade. É em Deus que a gente se confronta. E aqui, meus queridos, é por isso que a igreja nos propõe sempre Jesus crucificado. Entende isso? Porque o que é Jesus crucificado? É o homem profundamente comprometido com a sua própria essência. Jesus veio ao mundo para dar vida e dar a vida, ele não veio para outra coisa. E a vida ela é cheia de distrações, também foi para Jesus. Jesus também foi tentado por muitas distrações de poder, distrações em se demorar no sucesso em algumas aldeias onde pregava, e na hora que ele queria ir embora, o povo falou: não, não vai embora não, fica, vamos reeleger você. O povo amava Jesus. Jesus não se desvirtuou do que ele tinha que ser, nem pelos elogios, nem pelas perseguições e calúnias e blasfêmia que ele recebeu. Por isso a igreja sempre nos propõe Jesus crucificado. Homem, meu irmão, olha aqui para mim. A gente precisa olhar para um homem crucificado, morto, dando a vida. Ele podia descer dali a hora que ele quisesse. O que segurou Jesus na cruz não foi aqueles pregos. Não é aqueles pregos. O que segurou Jesus na cruz foi um profundo amor a Deus Pai e ao que ele devia ser em relação aos outros. Nós estamos num mundo onde hoje você pode fazer tanto esquema, tanta picaretagem, é só pôr senha, é só fechar a porta, é só ter um celular a mais guardado no porta-luva. Não é? A vida ela é cheia de... Se você quiser enganar, você engana. Se você quiser trair, você trai. Ninguém te segura. O que é que te segura na fidelidade? É um profundo amor, temor, respeito, piedade, sede para com Deus e uma profunda alegria de ser quem você é, sabendo que você é para o outro. Deus permitiu você ter na sua vida mulher, filhos, pai e mãe, pessoas vinculadas a você. Meu querido, meu irmão, o que nos segura somos nós mesmos. Porque se tem uma coisa que a gente aprende a fazer e vai ficando cada vez mais fácil fazer, é mentir, é ocultar, é fazer por debaixo dos panos, é se fazer de besta. Quantas vezes a gente toma esse susto, né? Você fala, fulano, em tal situação, não imaginava. Pois é, porque dá para enganar, dá para esconder. O que segurou Jesus na cruz não foi o poder do prego. O prego não tem poder de segurar Jesus, não. O cara andou na água, filho. O cara curou 10 leprosos à distância. Jesus, se ele olha para o prego e faz assim, o prego cai, a mão cicatriza, ele vai embora. Então, meu querido, na oração a gente recupera tudo isso, o temor a Deus e uma alegria de ser o crucificado. Uma alegria de ser aquele que está aqui representando Deus, que contém, acolhe e direciona. Essa missão é sua. Volte para esse lugar. Se você voltar para esse lugar, você vai encontrar paz, contentamento, energia, vigor, alegria, discernimento. A vida deixa de ser complicada. Por que às vezes na vida de tantas pessoas a vida é muito complicada? Tudo é muito complicado. Porque às vezes a pessoa não tem claro o que ela deve. Quando eu sei o que de fato eu devo, todo o resto descomplica, porque todo o resto não me pega, não gruda em mim mais, porque eu sei o que eu devo. Não é assim? É muito difícil na vida quando a gente tem muitas opções, quando as opções estão muito em aberto, é complicado, não é? É complicado. Eu não sei se aqui acontece nas lanchonetes da Canção Nova. Deve acontecer também. A pessoa ela fica meia hora numa fila. 40 minutos numa fila. Quando chega a vez dela, ela para e faz assim. E tem uma fila imensa atrás, né? Então, deixa eu ver. Essa esfirra é do quê? Não sei. Coca zero? Apesar que eu estava tentando tirar o refrigerante, né? Tem água com gás? Meu Deus do céu, 40 minutos você não decidiu. Você vai decidir agora no balcão, com a fila atrás. Quando a gente tem muitas opções, é complicado. Mas quando você chega na tua casa com fome, você chega na hora do almoço, tem complicação? Não, porque é aquilo que tem. Está ali. Quando a gente tem muitas opções, a gente fica meio parado, né? E meu querido, talvez você ainda tenha por aberto opções que já estão fechadas. Você precisa saber qual é o teu lugar, qual é a tua missão, qual é o teu papel. Isso descomplica a sua vida. Quando você entende, por exemplo, que você é convidado, você tem essa missão da parte de Deus, que é dar bom exemplo para o seu filho. Isso já descomplicou 90% das tentações da vida.
Qual é o seu critério? Não é se perguntar se você está com vontade ou não está com vontade, se você dormiu bem ou se você dormiu mal. Te compete dar bom exemplo para esses meninos, para essa família. Você é o homem dessa casa, cara. Sabendo disso, você não conversa mais com o sono, com a dor de cabeça, com a semana que foi ruim, com as metas que você não bateu. Você simplesmente olha para o relógio e fala assim, gente, vamos para a missa? Pronto. Por que é tão difícil ir para a missa? Porque você tem opções em aberto. E agora só tem duas coisas para a gente decidir. Acreditar que Deus possa, milagrosamente, tirar de diante de nós todas as 1000 opções que a vida tem, para que a gente não tenha que sofrer, não sei se Deus quer a gente ir na igreja por obrigação, que adianta ir rezar sem estar com vontade. A mesma coisa que resolve comer sem estar com fome, a mesma coisa que resolve tomar um banho mesmo não tendo suado tanto, a mesma coisa que resolve trocar de cueca todo dia mesmo que essa não esteja freada. Você quer que eu continue? A mesma coisa que resolve o teu filho ir para a escola, estudar sem estar com vontade. Posso continuar? A mesma coisa que resolve a tua mulher, ela nem estava com muita vontade, você sabia que ela não estava com vontade. Não sabia? Mas falou, poxa amor, já para 40 dias assim que a gente não consegue ter aquela reunião só eu e você, sem criança, né? Ela não estava com muita vontade, não. Às vezes nem você está com muita vontade, né, campeão? Mas faz parte do protocolo, não faz? É, faz parte. Lá embaixo tem um monte de mulher insegura, medrosa, se estragando no seu universo interior, nos seus pensamentos, porque o Senhor anda com muito pouca vontade. Aí ela começa a achar que ela é feia, que você tem outra. E quando ela te vê ali esparramadão no sofá, olhando para a tela, a gente sabe, todo mundo sabe, que você está vendo ou notícia do STF ou os gols da Copa. Ninguém duvida que seja outra coisa. Nós. Mas ela está cheia de medo, ela está cheia de coisa. Então, às vezes, sem lá muita vontade, assim, por caridade mesmo, peça a Deus, Espírito Santo, me capacita para essa boa obra. E você precisa chegar mais perto da sua mulher. Fala, eu estou entendendo, padre. Fala, eu estou entendendo, padre. Fala, não precisa ser mais claro que isso. Até porque essas coisas ficam gravadas na internet para sempre. Fala, eu já entendi. Querido, tem coisa que não está em aberto mais. Só que para fechar 1000 possibilidades e ficar com a que me convém, eu preciso ter clareza da minha missão, da minha identidade, do meu propósito, ocupar esse lugar. E parar de lutar contra ele. Não tem expressão que diz, aceita que dói menos? Bate na perna aí desse campeão que está lá e fala, aceita que dói menos. Você casou, então não deveria ter casado. Casou, pronto. Aceita, ué. Que dói menos. Fala, cumpre a tua missão, cumpre o teu papel. Amém? E aí, queridos? Onde que esse homem de Deus é o nosso tema? Onde é que a gente é forjado? Você sabe o que é forja, né? Forja vem sobretudo da linguagem do ferro, da metalúrgica. É a bigorna, o martelo e o fogo. Você vai pegar um ferro e você vai forjar o ferro. Ele precisa virar um arco. Ele precisa virar uma estrutura que aguenta não sei quantas toneladas em cima. Às vezes ele precisa ser unido a outro ferro, então tem que soldar. E o nosso tema é a oração. É na oração que se forja, que se constrói. E Deus vai nos forjando. E por que a oração é um lugar para isso? A oração é um lugar para isso porque a oração exige algo. O senso da presença de Deus. Diga comigo, o senso da presença de Deus. Um dos grandes homens da Bíblia, o profeta Elias, quando foi diante de Acabe, aquele rei cruel que ele tinha que, em nome de Deus, enfrentar aquele homem, diz assim, em nome do Deus vivo em cuja presença estou. Ué, mas ele não estava no templo rezando, ele está no palácio do homem mais corrupto e sanguinário que havia, Acabe e a sua senhora Jezabel, a doida. Em nome do Deus vivo em cuja presença estou. A gente vive na presença de Deus, na igreja e no banheiro. Em cuja presença eu vivo, em cuja presença eu estou. Portanto, quando a gente diz que a oração é uma forja, também é, primeira coisa, porque para rezar a gente tem que estar com a consciência limpa, tranquila.
Não é verdade? Talvez você está aqui, querido, você precisa de uma boa confissão. Por quê? Todo mundo ergue o braço, todo mundo canta, todo mundo ora. E na hora que você quer fazer isso, a tua alma nem consegue fazer isso. Por quê? Porque você não vive na presença de Deus. Você está cheio de pecado, está cheio de culpa, está cheio de mentira. Está cheio das escravidões, às vezes, da sexualidade, da pornografia, da masturbação. Está cheio de mágoa, de ressentimento, de ódios. Está cheio de corrupções e injustiças. Tudo no seu trabalho não é certo nem é errado. É sempre um cambalacho aqui, um cambalacho ali. Já passou rasteiro em um, já passou perna no outro. Enganou o mais simplesinho, o mais bobuzinho. Né? Você naquele aperto, naquele apuro. É complicado, né, padre? Eu acho que Deus entende, né? Porque, enfim, foi lá e pegou aquele teu Astra 2011. Voltou lá o odômetro e vendeu ele. 15 mil reais acima da FIP. Porque um Astrinha 2011 seduz alguns e outros aí. E o inocentão lá, às vezes um cara que não ganha um terço do que você ganha. O sonho dele é ter um Astrinha. Nem que fosse com 15 anos de uso. É ter um Astrinha. Aí você voltou a quilometragem e o sujeito acreditou que comprou um Astrinha 2011 com 65 mil quilômetros rodados. Ô, querido. Sabe essas mentiras, essas fraudes, e você explora o outro. Financeiramente, talvez tudo isso está na sua cabeça, está no seu coração, está na sua alma. Então a oração é uma forja, por quê? Porque para rezar a gente precisa estar em paz com Deus. E para estar em paz com Deus faz o quê? Pede perdão para o travesseiro? Ô ignorante, olha aqui para mim, ô bocozão, xereque. Acha para mim aqui, onde é que está escrito que Jesus na tarde da Páscoa apareceu e soprou o Espírito Santo sobre 12 fronhas de travesseiro e falou: fronhas, a quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Onde está escrito aqui? Pergunta para o seu amigo do lado, está escrito aonde? Em Mateus, João? Fala, não está escrito em lugar nenhum, ô animal. Acha para mim aqui onde é que Jesus, passando à beira do caminho, entrou numa loja de material de construção, Electrolux. Toda cidade tem uma Electrolux, né? Para vender chuveiro, piso, né? E aí Jesus pegou e comprou 12 chuveiros Lorenzetti. Falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura, chuveiro. A quem perdoardes o pecado com aquela aguinha morna. Chuveiro não perdoa pecado, querido. Travesseiro não perdoa pecado. Sabe outra coisa que não perdoa os seus pecados? A lista de gente ruim que você faz para continuar sendo ruim também. É, porque eu não sou muito de Deus, negócio de igreja, mas pelo menos não sou igual esse povo que vive na barra da saia do pato, tem uma língua desse tamanho. Sabe essa listinha mental que você faz de gente que não presta? Essa lista não perdoa os seus pecados. Não perdoa. Você está achando que você vai entrar no céu com essa vida toda torta, errada, e que lá na porta do céu você vai falar assim: não, São Pedro, como é que eu não vou entrar? Aqui é a lista de gente pior do que eu, ó. Ó, esse aqui mesmo era ministro da Eucaristia lá na paróquia. Eu não ia não, mas a minha mulher vivia lá, aqui, ó. O cara está achando que ele vai entrar no céu porque ele vai mostrar para São Pedro uma lista de gente pior do que ele. Sabe o que São Pedro vai fazer? Querido, pega essa lista e vai lá bater papo com isso, com Satanás, no quinto dos infernos. Aí você vai chegar no quinto dos infernos, enquanto Satanás te cozinha lá na churrasqueira, lá no fogo do eterno, você vai lendo para ele: Satanás, eu estou aqui, mas tem gente pior do que eu. Ó, fica vendo, ó. Aí você vai fazer a conta lá, o diabo vai ter a eternidade para te ouvir. Seu travesseiro não perdoa pecado, água morna do chuveiro não perdoa pecado. A lista de gente pior do que você não perdoa pecado. O que perdoa pecado é um sacramento chamado confissão. Você precisa confessar. Confesse. E saiba, nada do que você falar vai assustar o padre que vai te ouvir. Graças a Deus. Pode ficar em paz. Não, padre, o senhor conhece a minha história. Que eu antes do casal era terrível. E uma vez ela falou que achou que estava grávida. Por via das dúvidas, eu comprei uma cartelinha e mandei ela tomar tudo de uma vez. Pecados terríveis. Existem pecados terríveis. Mas, meu querido, tudo que é confessado é perdoado. Só não é perdoado o que não é confessado. Você precisa confessar. E não é através da fronha do travesseiro, não é através da água morna do chuveiro, não é através da lista mental que você faz de gente pior do que você, até da igreja. E sim, tem muita gente pior do que você. Por isso que esse mundo está assim. Você é o melhorzinho que está tendo, imagina. Tem muita gente pior do que você. Faz um carinho na cabecinha desse dengozão que está falando: calma, eu sei que tem gente pior do que você. Não, porque a gente sai da casa da gente só para ficar apanhando de padre, não sei. A gente precisa às vezes de um ônibus, fica aqui, vai.
Faz um carinhozinho em quem ainda tem cabelo, né? Nunca vi tanto careca junto, hein, gente? Passa aqui a mãozinha e fala assim, ô, tem gente pior que você, sim, eu sabo, ô, meu Deus do céu. Tem bastante careca com barba, pega no queixo dele, fala assim, eu sei. Pega ali ó, o barbudão, né? Pega ali na barbinha dele e canta para ele aquela música antiga, de que vale tudo isso, se você não está aqui, né? Canta para ele. Para que a gente possa orar. E aí, por que a oração é uma forja? Primeiro, pelo pressuposto dela, a gente precisa ter uma consciência que não nos acuse. Irmãos, se a nossa consciência em nada nos acusa, diz o apóstolo, peçamos o que quisermos pedir diante de Deus. Se a nossa consciência em nada nos acusa. Então a oração é uma forja, porque para rezar, meu amigo, a gente precisa estar resolvido com muita coisa. Jesus não falou, quando você for apresentar a Deus a tua oferta e se lembrar que você está tretado com o teu irmão, vai se resolver com ele primeiro no que depender de você, vai lá apertar a mão dele, toca nesse assunto, pede desculpa, se ele desculpa ou não, não interessa, essa parte não é sua, depois você volta e traz a tua oferenda a Deus. Em verdade eu vos digo, se não perdoardes o vosso irmão de todo o coração, o Pai que está no céu não vos perdoará. Não adianta rezar se você guarda mágoa, guarda ódio. É por isso que a oração é uma forja. Por quê? Porque ela é a coisa mais poderosa que existe no mundo. Amém? Nada é mais poderoso, meu irmão, do que oração. Só que ela tem um ponto fraco, é igual o Superman, lembra do Clark Kent? Eu achava tão interessante aquilo, como é que pode, né? Era tirar o óculos, botar a cueca em cima da calça, o cara vira outro. Né? Lembra aquela cena que está vindo um metrô lotado, sem freio, ele pega aí, segura aqui com a mão. Quem é igual eu, 40, 35 anos, o homem era o Ryu e o Ken do Street Fighter, lembra? Hadouken! Cara, ele era poderoso demais. Hadouken! Mas, todavia, contudo, tinha uma pedrinha. Talvez seja coincidência que ela fosse verde. Que verde? Militar? Músico? Não, verde. Líder do campeonato. Verde Palmeiras. Aí, ó, temos aí. Credo, pouco aplauso, hein? Preocupante, viu? O Superman é o cara mais poderoso do mundo, mas tem a tal da criptonita que o enfraquece e aquela coisinha faz tudo aquilo que ele era capaz, sem óculos e de cueca em cima da calça, não funcionar mais. A criptonita. Qual é a criptonita da nossa vida de oração? Mágoa. Falta de perdão. Essa birra, esse emburramento interior. A gente não pode matar, mas morrer se fosse bom. Sabe essa coisa, esse malveso interior? E claro, toda mágoa tem uma história justificável. Ninguém vem magoar de graça. Mas é preciso perdoar, senão a oração não tem força. Então, para rezar, eu preciso ter confessado e perdoado. Fala, meu Deus. Falei, isso é uma forja mesmo. Isso é um martelo me batendo, isso é um fogo me queimando. Para rezar, meus irmãos, a gente já é exprimido. Amém? Depois, por que a oração é uma forja? Porque a oração é um encontro. Diga comigo, a oração é um encontro. E aí nós vamos nos encontrar com um Deus que é santo, com Jesus Cristo. Meus queridos, a oração tem 4 etapas, tem 4 momentos, a oração tem 4 necessidades, a oração tem 4 direitos nossos. Gosta da sua cadeira aí, que heroicamente está te aguentando. Daqui eu vejo umas cadeiras falando, anda logo, padre. Mas vai dar certo. Porque ela tem 4 perninhas aí, não é isso? Nossa vida de oração também. Quando a gente vai rezar, a gente precisa levar 4 coisas para Deus. 3 é gostoso, uma quase sempre a gente esquece. Primeira coisa que você pode e deve levar para a sua vida de oração, os seus sonhos. Erga a mão para eu ver quem tem algum sonho na vida, para si ou pelos seus. Alguma esperança para amanhã, amém? E aí a gente vai rezar, não é difícil de falar dos nossos sonhos, é? Ô Senhor, arruma um casamento bom para minha menina, ela é uma menina tão boa, nunca deu trabalho, está gostando desse menino, vai saber se esse homem é de Deus ou não. Ô Senhor, ajuda, São José. Porque você tem um sonho de que a sua filha case bem, sim ou não? Um homem melhor do que você... Não, né? Porque é impossível. Esse dia um falou assim, até falei para minha menina, filha, o melhor homem do mundo não está disponível, não, porque sou eu. Pergunta para sua mãe.
Um cara bem engraçadão. Mas eu desejo que você encontre o segundo melhor homem do mundo. Eu não sei quem é, mas que Deus te mostre. Falei, nossa, eu queria ter tua autoestima, hein, campeão? Então todo mundo tem sonho, não tem? Sim ou não? O sonho de aumentar a empresa, quem sabe, virando ano, se desse certo, nananã. Todo mundo tem um sonho na vida, amém? Sim ou não? Neymar sará? Não sara, gente. Não, é um sonho, não é? Ele tem os defeitos dele. Mas, poxa, bem conversadinho. Então, quando a gente vai rezar, a gente consegue e deve levar os nossos sonhos. Coisas que a gente considera que se Deus desse ou permitisse, a gente ficaria feliz e grato pro resto da vida, sim ou não? As pessoas fazem promessa para Deus. Deus, se o Senhor me der, eu vou fazer tal coisa. Ou seja, é um sonho. Outra coisa que a gente leva para a nossa vida de oração, os nossos medos. Erga a mão para ver. Você tem algum medo? Eu tenho vários. Medo de que dê errado, medo de que não fique curado, medo de que essa doença que descobriu, que o meu pai e minha mãe têm, já é velhinha, agora descobre isso aí, quando é assim, não vai 2 anos, morre. A gente tem medo, medo. Medo de que ela não veja que esse menino não é bom para ela, todo mundo já viu, se ela que não viu, ela vai se machucar. A gente tem medo, todo mundo tem medo, sim ou não? Outra coisa que a gente pode e deve levar para a nossa vida de oração, as nossas dores, doença, perrengue, joelho, cartilagem desgastada, bico de papagaio, ansiedade, diabetes tipo 1, 2, 3, 4, 5, vezes 2, medos, dores, a gente tem dores na alma. A tarjinha preta é para as dores da alma. E dores no corpo, né? Dores no corpo. Às vezes do nada te vem esse pensamento: meu bisavô morreu de câncer. Meu avô foi câncer. Meu pai está tratando um câncer. Gente, que genética é essa? Não é? A gente tem essas coisas. Mas tem uma quarta coisa, uma quarta perna aí nessa cadeira que sustenta a vida chamada oração, que o ser humano, ele não tem só sonho, medo e dor. O ser humano, ele tem uma resposta dentro de si a ser dada a Deus. E é por isso que a oração é uma forja. A gente reza, meus irmãos, com uma pessoa e diante de uma pessoa que é Jesus, amém? E Ele fala conosco, amém? Na palavra, no Evangelho, é um confronto. Hoje vai ter missa, o Evangelho de hoje vai confrontar você e eu. A gente vai ficar diante de uma pessoa, Jesus, que nos pede, que nos propõe, que se revela. E aí eu preciso dar uma resposta a Ele. E essa resposta é uma forja, amigo. Essa resposta às vezes me estica, me contraria, me dói, me questiona, eu nem entendo direito. Então a oração é uma forja, é um lugar de feitura desse aço bruto que somos nós, sobretudo porque ela é encontro com alguém e resposta para alguém. Por isso, meu querido, tente começar a rezar sempre com a Bíblia, com a palavra. Monsenhor Jonas Abib, que eu sei que talvez, por tantas questões, infelizmente, muitos de vocês nem sabem a grandeza desse homem. O que esse homem foi para a igreja do Brasil, o que a Canção Nova foi, ela ainda é, mas sobretudo o que ela foi. Porque muito dos evangelizadores que você conhece hoje, que te alimentam hoje, nada disso existiria se não fosse o mover que o Monsenhor Jonas Abib e a Canção Nova deram para a igreja do Brasil, assim, por uns 20 anos. E aí foi amadurecendo tanta gente. Foi colocando no coração de tanta gente um vislumbre pela evangelização, que cresceu tanto que às vezes você conhece os frutos, não conhece a árvore. Você conhece o fruto, não conhece a árvore. Que abriu esse caminho. E o Padre Jonas tem um livrinho, desse tamanhozinho, que é uma receitinha, né? A Bíblia no meu dia a dia. Rezar com a Bíblia. Fazer um estudo bíblico diário. E ali você vai falar de tudo que você tem medo, de tudo que você sonha, da dor que você não aguenta mais. Ai. Mas ali você vai responder. E é quando você responde, quando Deus fala primeiro e eu falo depois como resposta, que a gente adquire as virtudes, a nobreza, que a gente amadurece, que a gente se santifica, que a gente deixa de ser esse ser humano tacanho. Você fala, não, porque eu aprendi assim, posso estar até errado, sabe, padre? Mas assim, eu aprendi assim, meu pai sempre falava, pois é, o teu pai tinha uns pontos cegos também. Você precisa se confrontar, se encontrar e responder não ao teu falecido pai, mas a Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala conosco na palavra, amém? E aqui está, queridos, ter esse olhar para Cristo, para os santos e santas de Deus, para São José. Isso nos eleva, isso nos alarga, isso nos estica.
Talvez você, sem maldade nenhuma, é o tipo de homem que não vai para frente, por quê? Porque você só olha para trás, para quem já ficou para trás, para se sentir melhor. E você só olha do lado para um bando de gente vulgar, rasa, tacanha, mesquinha, para se sentir parte, não se sentir estranho. Não, querido, a gente olha para frente e para o alto, e às vezes olhando para frente e para o alto, você não vai encontrar ninguém da sua família. Às vezes, homem, se você olhar para frente e para o alto, você não vai enxergar o seu pai ficou para trás. Ele foi esforçadinho, mas não compra o teu pai com casca e tudo, não. Às vezes, se você olhar para frente e para o alto, você não vai encontrar os amigos com os quais você joga bola de quinta, quarta-feira à noite. Às vezes, olhar para frente e para o alto dá em nós um sentimento de que eu estou sozinho nessa estrada. É por isso que momentos assim são tão importantes. Olha para o lado, olha para trás, vai, mexe essa cabeça aí. Olha só quanta gente. Você não está sozinho. Pode ser que lá naquele teu contexto, amanhã, segunda-feira, lá onde você trabalha está, você seja o único homem decente mesmo. O único homem com alguma piedade. Mas nós precisamos olhar para frente e para o alto, expandir a vida, e isso vai nos forjando, nos esticando. E como é que é a forja? É martelada, é pôr no fogo o ferro até ele ficar laranja, igual o fogo, e às vezes sai do fogo e já joga na água fria, né? É assim que Deus vai nos forjando. Mas a oração é forja, queridos. Sobretudo porque encontro com Jesus e resposta a Jesus. Isso vai me forjando. Hã? Então a oração é a nossa forja. E o que ela forja? Um homem valoroso. Diga comigo, um homem valoroso. E aqui, meus queridos, sem a palavra de Deus, sem olhar para frente e para o alto, sem olhar para um homem, para Jesus crucificado, sem olhar para os santos e santas de Deus, o que é um homem valoroso? A gente não sabe dizer direito. E quando muito escolhe a resposta errada. O que é um homem valoroso no mundo de hoje? É o poderoso, é o rico, é o próspero. Não é isso? É o cara que consegue pagar 15 mil reais uma garrafa de vinho, 20 mil reais um relógio. É esse mundo do mindset, do networking. Né? É esse mundo de uma ascensão financeira. O que é um homem valoroso hoje? É o cara magro, definido, rico, harmonizado, que conhece lugares, que come comidinhas caras, que senta na mesa dos poderosos, dos influentes. Isso é o homem de valor para o mundo. Mas a palavra de Deus diz, aquilo que para o mundo é loucura, para Deus é sabedoria. Aquilo que para o mundo é sabedoria, para Deus é loucura. A lógica do evangelho é outra. O que é um homem de valor aos olhos de Deus? O homem de valor aos olhos de Deus é o homem bem-aventurado. Fala para quem está do seu lado, bem-aventurado. Está lá em Mateus 5, bem-aventurados, felizes, bem encaminhados, abençoados, você está certo, tira esses dramas da sua cabeça, continua firme. Bem-aventurados, na boa aventura, na estrada certa da vida. Bem-aventurados os. Aí vem a lista das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo qual? Ali está o que tem valor diante de Deus. Amém? Evangelho de sexta-feira. Não junteis para vós tesouros, valores nesse mundo. Se a traça corrói, se o ladrão pode levar e se uma bobeira te faz perder, então não deveria ser o seu tesouro. Pelo contrário, ajuntai para vós tesouros, coisas de valor no céu. O que é um homem de valor aos olhos de Deus? Um homem bem-aventurado, um homem que tem os frutos do Espírito Santo. Mas, sobretudo, abre comigo a sua Bíblia, já estamos em Timóteo, ainda na primeira carta de Timóteo, ainda 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Vou ler aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. São Paulo diz assim a Timóteo, ninguém te menospreze por você ser jovem. Essa era uma peculiaridade de Timóteo. Ele era um bispo, que ficou no lugar de Paulo, ele era sábio, ele tinha 1000 qualidades, ele tinha um porém, que nem era pecado, ele era jovem. E isso na cabeça de alguns não fecha a conta. Qual é o seu porém? Você é careca? Você é gordo? Qual é o seu porém? Você não teve pai? Você foi abusado na infância por um tio? Qual é o seu porém? Você já adulterou? Qual é o seu porém? Você já se envolveu com aborto lá atrás? Qual é o seu porém? Todo mundo tem um porém.
Eu tenho um porém, que não é ser palmeirense, que isso não é porém. Isso é dom, isso é dádiva. É claro. Pega teu recalque aí. Eu tenho um porém. O meu tamanho. O povo que me segue todo dia no YouTube, fala para quem está falando, ele está todo dia no YouTube. Fala pro teu amigo aí. Fala assim, ele é famosinho até. Fala assim, eu não sei como é que você não conhece ele. Fala, o que você vê o dia inteiro no YouTube? Que você nunca viu esse padre? Eu estou ali, ó. Aí as pessoas me escutam muito, escutam todo dia, né? Quando elas me conhecem pessoalmente. Oi, Padre Mário, tudo bem? Não, Padre, fazer uma foto, senhor. Achei que o senhor fosse mais alto. Estende a tua mão aqui para mim. Fala assim, oi, Padre, tudo bom? Achei que o senhor fosse mais alto. Pronto, já todo mundo falou. Isso. A gente for tirar foto ali, a gente já ganha 15 segundos com todo mundo. Timóteo tinha um porém para o contexto dele. Ele tinha uma missão, ser bispo lá em Éfeso, porém ele era jovem se comparado à idade de Paulo, à idade dos outros. Um bispo jovem assim, é um porém que ele tinha. Você tem um porém na vida? Todo mundo tem um porémzinho. Algo que meio que joga contra, que coloca uma vírgula em nós. Uma característica física, um ponto da nossa história, algo que vira um porém. Então Paulo está dizendo para o Timóteo, ninguém te menospreze, ninguém te desvalorize porque você é jovem, porque você é baixinho, porque você já... Aí continua Paulo. De tua parte, porém, ajuda, né, filho? Você já é baixinho, Padre Mário. Entendeu? De tua parte, porém, procura ser para os que creem um exemplo. Exemplo do quê? Diz Paulo, pela palavra, pelo vocabulário, as coisas que saem da sua boca. Segunda coisa, diz Paulo, pelo seu modo de proceder, o seu jeitão de ser. Não é que eu sou colérico, sabe, padre? É que eu fiz um curso lá e eu descobri que eu sou fleumático, então assim... Pelo seu procedimento, ajusta ele, ajustemos o nosso procedimento. Amém? Pela palavra, pelo procedimento. Seja um exemplo pelo amor. Amar as pessoas. Com atos, com concretudes. Seja um exemplo, Timóteo, de uma pessoa amorosa. O que mais? Seja um exemplo pela fé. A fé. Você é bobo, cara. Eu não entendo você, não. Eu, no seu lugar, eu já mandava papá peré-pé-pé. Não, eu não sou bobo. É a minha fé. Jesus, não é assim. Um exemplo de fé. Como Abraão, contra toda a humana esperança, esperou. Porque ele tinha fé. Um exemplo de fé. O que mais? Palavra, procedimento, amor, fé. E seja para todos um exemplo pela castidade. Eita, fala comigo, castidade. Resumidamente, resumindo, o que é castidade? É o correto e santo uso da sexualidade segundo o seu estado de vida. Se você é solteiro, amigo, você não é casado. Tem coisa que é coisa de casado, não é coisa de solteiro. Seu estado de vida, você é consagrado, você é casado, está no namoro. E dentro do próprio matrimônio, senhores homens, tem a castidade matrimonial, que é respeitar a lei natural do corpo, da fecundidade da sua esposa, não alterar isso com medicação, com outras coisas. Entre quatro paredes não pode tudo. Tudo que não é natural, não é moral na vida afetiva sexual de um casado. O corpo humano tem finalidades. Tem coisas no seu corpo, no corpo dela, que não foi feito para certas coisas. Então para de ficar vendo vídeo de certas coisas, que você para de querer certas coisas. Porque tem coisa que não é a coisa. Falei, eu entendi, padre. Precisa desenhar mais não. Entendeu, querido? Tem coisas, tem partes no corpo da sua esposa que foi feito para outra coisa do que as coisas que você está querendo fazer com aquela coisa. Castidade. E claro, a castidade, ela tem seus preâmbulos, né? Guardar o olhar, guardar a fantasia, não praticar certas piadas, conversas, certas coisas que não convém. A castidade, ela tem um preâmbulo, ela tem uma antessala para ser possível. Não é isso, sim ou não? Não? Sim? Sim? Sim. Isso é o valor de um homem. Um homem que seja exemplar
santificado? Na palavra, no jeitão de ser com todo mundo, na sua capacidade de amar e ser bom, pelo exercício da fé, porque você é filho de Deus e a oração e a fé convém aos homens, não só às mulheres. Não é seu Adão, entendeu, Adão? E também pela castidade. Aí Paulo continua. E até que eu chegue aí, dedica-te à leitura, ao ensino, e não descuida do carisma que está dentro de você. Ao que nós temos dedicado o nosso tempo. A gente se dedica à leitura, ao ensino e ao carisma, à fé que está dentro de nós. Quantos homens que vivem distraídos da vida, num looping eterno de hobbies, de preocupações que não são suas, de guerras que não são suas, e você se desconecta dessas coisas, não é isso? E aí diz Paulo, versículo 15, vou até grifar aqui com o meu verde Palmeiras, reflete bem nisso que eu estou falando, se ocupa dessas coisas que eu estou falando, para que o teu progresso seja manifesto a todos, persevera nisso, assim você salvará a você e aos que te ouvem, aos que convivem com você. Olha que lindo, homem, quando a gente santifica os outros, ninguém se salva sozinho. Por isso que o demônio faz tanta guerra contra a santidade, porque à medida em que você se santifica, você vai levando os outros atrás, entende isso? Lembra do profeta Elias? Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Não, porque eu sou o único que arde de zelo pelo Senhor. Aí Elias vai lá sozinho, enfrenta 450 profetas de Baal. Quando ele ganha aquela guerra, o que ele descobre? Que tinha um monte de profetinha escondido. Quando um se mexe, a gente revela um monte de gente que queria se mexer também. Não é isso? Quando um se levanta, você descobre que tinha um monte de gente querendo levantar também. Quando Moisés abre o mar para atravessar, porque ele quer sair daquele Egito, e ele olha para trás, ele vê que tem uma multidão de gente que está morrendo de vontade de sair do Egito também. Fala para quem está do seu lado assim, eu vou dar um passo, e você vai vir atrás. Vai, bota o dedo na cara desse amigo e fala assim, eu vou dar um passo, e você vai vir atrás de mim. Amém? Esse é o homem valoroso, que é o quê? O homem virtuoso. E para isso a gente precisa do quê? Diga comigo, vida de oração. Homem, nós precisamos ter vida de orar. E vida de oração é uma coisa muito prática. Claro que a gente pode rezar dentro do carro, tantas coisas. Mas você precisa entrar na oração. Às vezes a gente está fazendo as nossas coisas e manda assim, minha Nossa Senhora. Oh meu Deus, me ajuda, socorro. Ave Maria. Deus Todo-Poderoso. A gente acha que esses coice, esses reflexos que a gente dá para o céu assim, isso não é vida de oração. Ainda que faça, não é errado, faça. Mas homem, você precisa ter vida de oração significa, você mais ou menos sabe que hora que você toma banho todo dia, sim ou não? Um outro dia que não vai ser naquele horário. Você mais ou menos sabe que hora que você almoça, janta, sim ou não? Você mais ou menos sabe que toda quarta-feira e toda sexta-feira você tem que estar em tal lugar, tal hora, sim ou não? A oração precisa virar isso na nossa vida. Você precisa ter horário para rezar. E ainda que eu não sei como é a sua vida, o seu horário de rezar então é depois de ter deixado as crianças na escola, até o meu trabalho dá 20 minutos só eu, dentro do carro, e ali então é o momento onde eu vou ouvir uma palavra, colocar uma música e ali eu vou falar com Deus. Meu sonho, meu medo, minha dor e minha resposta. Mas você precisa, querido, estar com Deus. A gente não reza esparramado no sofá. Ah, mas o que importa é o coração. Claro que o que importa é o coração, mas se o teu coração está esparramado no sofá através do seu corpo, para de enrolar os outros. A gente precisa ter oração, a gente precisa fazer o sinal da cruz e entrar em oração agora, por tantos minutos. Você precisa ter uma rotina orante na sua vida, meu amado. Ah não, padre, mas a vida é corrida e eu vou na missa todo domingo. Amém, glória a Deus, até porque missa é todo domingo, sim ou não? Domingo sim, domingo também, amém? Faça sol, faça praia. Na praia também tem igreja. Não, amor, a gente já vai na missa o ano inteiro, tirar um domingozinho que nós não vai aí numa missa aí, Deus não vai ficar bravo, não. Faça sol, faça praia, feriado, recesso. Vida de oração. Aí você, não, mas eu fui na missa. Que bom. Fui no Sara e Tobias. Eu não sei que distância você andou para chegar aqui, quanto custou estar aqui, financeiramente falando. Parabéns para você. Só que qual é o nosso problema? Nosso problema é que, muitas vezes, a nossa vida vira Brasil e Alemanha. Lembra o 7-1? A gente pega e faz um gol. Você já viu o time ganhar jogo e ser campeão fazendo um gol?
Claro que já. Quantos jogos não ficaram 1-0? Eu posso ganhar o jogo fazendo 1 gol, só não posso tomar 2. O Brasil fez 1 gol na Alemanha? Fez. E tomou quantos? Às vezes, gente, o problema não é que você só fez 1, o problema é que você tomou 7. Aí você tirou 2 dias, 3 dias, né? De um ano que tem 365 para fazer um retiro. E os outros 362? Está na mão de quem? Do capeta? Vai ficar 362-3 para a Alemanha? Aí a pessoa vai na missa domingo, ela fez o gol dela. E os outros 7 dias da semana, como é que é isso? É na mão do que está? Então o problema não é ter feito 1, o problema é ter tomado 7. Ter vida espiritual significa vida de oração? Óbvio, missa, faça sol, faça praia. Confissão quando necessário. Mas todos os dias a gente precisa de ter oração. Porque senão a missa, que começou no domingo, terça-feira, na hora do almoço, ela já acabou dentro de você. E aí vem os alemão, passando o trator no você. Então, vida de oração. Eu preciso dar uma dica que vale ouro para as mulheres, posso? A senhora vai chegar hoje meio tarde na sua casa, cansada, uma mistura de sono e fome. E é muito possível que a sua casa esteja uma farofa. Tudo lá na pia, vai estar um negócio. Uma ou outra aqui vai chegar em casa, o maridão vai estar lá no sofá, vai, isso é hora, demorou tudo isso mesmo. Os meninos nem jantou, está com fome, vai te subir um fogo que não é do Espírito. E a senhora pode escorregar nessa casca de banana e falar assim, nossa, mas sem eu vocês não servem nem para pedir pede uma pizza, pede um iFood aí, tudo é eu também nessa casa. E aí ele vai te olhar e falar assim, oxe, já está brava? Estava na canção 9, está brava? Aí tua mãe, ó, reza, 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 olha que mulher brava. O que o salmista está dizendo? Senhor, por tua causa, por causa do bem, por causa da religião, por causa do teu nome, Senhor. Por tua causa é que eu sofri tantos insultos, meu rosto se cobre de vergonha. Não sei essa rezação, se reza, reza, nada dá certo para nós. Não é? E aí o salmista vai dizendo, desabafando a alma diante de Deus. Como é importante, gente, a gente orar e desabafar diante de Deus. Sabe, ter esse nosso silêncio, esse nosso cantinho, ir no sacrário e lavar a roupa suja com Deus. Deus, é por tua causa que eu estou sofrendo insulto, espinhada assim, fica me agulhando. Me tornei como um estranho para os meus próprios irmãos, como um estrangeiro para os filhos da minha mãe, porque o meu zelo e o meu amor por ti, pela tua casa, me move, me devora como um fogo. A gente se torna estranho e estrangeiro para os nossos irmãos de sangue. Às vezes para a nossa própria mãe, para o nosso próprio pai. Às vezes quem tem o nosso sangue na veia e o nosso sobrenome no RG não tem a fé que a gente tem. Não sente Deus como a gente sente. O salmista está desabafando, parece que eu sou um ET dentro da minha casa, tudo porque agora eu resolvi, sei lá, me acertar com Jesus. Decidi que não fico mais sem missa, que missa é todo domingo, faça sol ou faça praia. Por que não ir à missa quando vai à praia? Na praia também tem igreja, é domingo, vou na missa. E às vezes por causa disso, a gente vira estranho para os nossos próprios irmãos. Por quê? Porque o salmista reconhece, dentro dele tem um zelo e um amor pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. Isso é um dom, é o dom da piedade e do temor. Quando você se crismou, o bispo confirmou em você 7 dons santificantes do Espírito Santo. Um deles é o santo temor de Deus. Deus é maior, Deus é santo e eu devo temê-lo. E junto confirmou em nós o dom da piedade. Esse Deus que é santo, grande, diante do qual eu vou acertar minhas contas quando eu morrer, Ele também merece ser amado e não só temido. Eu amo esse Deus, Ele me dá tudo, sem Ele eu não sou nada. Vou ficar em casa no sofá? Não, eu vou na missa, né? Ah, não é você que está cansado? Ah, toma um Dorflex e vai, relaxa. Depois que está lá é bom. Esse Deus que me dá tudo, porque eu tinha uma depressão, eu tinha um problema no joelho, eu fazia fisioterapia não sei quantos anos e fui assistir na Canção Nova, que Deus foi lá e tirou com uma mão. E aí você piedosamente pega e faz um pix muito gordo para a Canção Nova. Muito gordo. Ó, deixa eu falar com você que está aqui, vários estão aqui.
realizando um sonho, que é me conhecer. Tirar foto com o Padre Mário. Olha lá ela ali, ó, toda serena. E como eu ouvi nos intervalos aí, tirando foto, Padre, ai, que sonho, Alto Piquiri é tão longe, Padre, eu moro aqui perto, eu moro em Pindamonhangaba, eu moro não sei o quê, olha, estou realizando um sonho. E para várias e vários eu falei, quanto você acha que você ia gastar para ir lá me ver? No Santuário São José em Alto Piquiri, todo dia 19, missa do impossível, 6 da manhã e 7 da noite. Fiz meu merchan, vai lá. Viver milagres, prodígios com São José. Em Alto Piquiri, não é Alto do Piquiri, é Alto Piquiri. Vai lá. Ai, Padre, é longe porque tem que pegar avião, a gente tem que ir para Guarulhos, pegar, descer em Cascavel, alugar um carro. Você ia gastar uns 4 contos. 3 mil facinho. Canção Nova realizou o seu sonho. Acho que a Canção Nova merece ser amada por tantos de nós, sim ou não? Faz um Pix, poxa. A senhora vai lá, compra uma camiseta e um terço, claro que isso ajuda, mas a margem de lucro é desse tamanhozinho. Faz um Pix na hora das ofertas aí, ó. Canção Nova está com você todos os dias. Você ia gastar 4 mil para me ver, gastou R$300, sobrou 3.700. Faz um Pix de milão, 1.500 conto aí. Bate no peito e fala, meu Deus, por que eu não fui embora antes dessa homilia? Agora eu estou me sentindo, estou nem aí. Psst. Às vezes a Canção Nova é a sua amiga de quanto tempo e de quantos anos. Canção Nova é o motivo pelo qual muita gente não gasta mais dinheiro em farmácia. Aquela fisioterapia é quanto por semana, é quanto por mês, há 3 anos ir lá esticar um joelho, assistir uma adoração na Canção Nova, o joelho não dói mais. Faz um Pix, poxa. Amar de volta, ser piedoso. Amém? Amém? Dentro do profeta, do salmista, tem um zelo, tem um fogo que o abrasa. O coração dele é molinho quando o assunto é Jesus. Isso é um dom chamado piedade, ser piedoso. Ter o dom da piedade. Queria dizer para as mulheres que hoje de manhã eu preguei para os homens e levei todos os recados que vocês pediram da minha pregação só para mulheres aqui ontem. Falei tudo que vocês falaram, pá, tem que falar, falei. E falei também, puxei a orelha do seu marido que ontem naquela adoração que foi poderosa, não foi? Sim ou não? Estava boa aquela adoração, não estava não? Só eu que achei? Foi forte, não foi? Mas eu vi uma coisa. Muitos homens impiedosos. Jesus está passando, a mulher ajoelha, estende a mão, pega os meninos, as crianças, passa, estende a mão, papai céu, ó Jesus. Lagrimazinha cai, os menininhos fazendo assim com a mão e atrás o pai assim, ó. Que hora que acaba esse negócio aqui? Eu falei com os homens lá e nós oramos por cura da impiedade, ser um homem piedoso. Quando o assunto é Jesus, as coisas da fé católica, o coração borbulha, fica molinho, fica facinho e vem sorrindo. Amém? Só as mulheres vão erguer a mão direita comigo e dizer assim, Senhor Jesus, obrigado, porque esse homem impiedoso que o padre falou, é o meu marido escritinho. Diga, Jesus, isso que eu acabei de dizer, ou é verdade, ou é profecia. Amém, minha filha? Amém. Só que o salmista está fazendo uma experiência. Parece que com os da minha casa eu virei um extraterrestre. É piadinha, agulhadinha. Fica aí. Por isso então, Senhor, eu elevo a vós minha oração neste tempo favorável. Qual é o tempo favorável de Deus? O tempo favorável de Deus são esses convites, essas oportunidades que a vida dá. De ir à igreja, de fazer um acampamento. É o tempo favorável. Então, respondei-me pelo vosso imenso amor, Senhor, pela vossa salvação que nunca falha. Diga assim, a salvação de Deus nunca falha. Coloca a mão na cabeça de quem está do seu lado e fala assim, Deus não falhou e nem vai falhar com você. Deus está vendo, Deus está sabendo. Espera no Senhor e tem coragem. Como dizia Monsenhor Jonas Abib, aguenta firme, filho. Porque a salvação do Senhor não falha, amém? Só que para quem é que é isso tudo? Para quem é que é isso tudo que estamos ouvindo aqui? Continua o salmista.
Humildes. Mala sem alça não, humildes. Queixo duro levantado não serve. Humildes. Para os humildes é tudo isso aqui. Humildes. Vejam isto e se alegrem. E o vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. A palavra está dizendo que se eu buscar o Senhor continuamente naquilo que me é possível, basta eu sair do sofá, basta eu vencer essa tristeza, essa preguiça, basta eu usar de discernimento. Sara e Tobias não tem todo final de semana, só tem nesse. Já o rio com os peixes que eu queria pescar, eles estão lá me esperando. Se brincar, teve casal, teve mulher que não veio aqui porque estava com a casa uma bagunça, tinha que dar uma geral nesse final de semana. Ora, eu nunca vi roupa suja andar sozinha na rua, elas vão estar aí esperando a senhora. Só vem. Se buscardes o Senhor continuamente, o vosso coração reviverá. Reviver a vida, a paz, a esperança. Mas para isso precisa ser o quê? Humilde. Humilde é aquele que reconhece sem sentir dor e aceita sem sentir dor o tamanho das coisas, que é isso aqui. Deus é grande, eu sou pequeno. Pronto, isso não me dói. Você deve ter talvez um adolescente em casa, um jovem, que não é humilde, que luta contra a vida. Ai, mãe, tudo você tem que dar pitaco. Uai, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu não vou dar pitaco? Ai, tudo tem que ficar pedindo. Ué, claro, você mora dentro dessa casa. Seja humilde, ou seja, aceite o tamanho real das coisas sem se doer. Eu mando, você obedece. Está tudo certo eu mandar e está tudo certo você obedecer. Eu não estou entendendo o estresse disso aqui. Humildes, aceita a coisa. Deus é grande, a gente deve algumas coisas a Deus ou não? Sim ou não? Deus dá para você 7 dias na semana, você não consegue dar uma missa para Ele? É, porque a gente já trabalha a semana inteira, o único dia que tem para descansar, daí tem que ir em missa, e agora ainda tem que ir 1 hora antes, porque isso aqui inventou de ser coroinha. Seja humilde, cara, Deus é Deus. Abaixa a tua cabeça diante de Deus, sem fazer tanto barulho interior. Humildes, quem é humilde, consegue se alegrar e reviver. Mas quem é queixo duro, quem se dói com o fato de que existe um Deus e esse Deus não sou eu. Olha só. Esse não revive. A fé, meus irmãos, e as promessas e as maravilhas de Deus é para quem é humilde. E ser humilde não é ser vítima, não é ser coitadinho. Ser humilde é aceitar o tamanho das coisas como elas são, sem sentir dor. Amém? Humilde, se alegrem em Deus, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres. Não despreza o clamor dos seus cativos. Deus atende à prece dos seus pobres. Quando a gente aceita a nossa pobreza. Às vezes um filho coloca você em estado de pobreza. Vocês são de igreja, vocês são todos certinhos, ajuda o padre, participa de grupo de oração, é sócio da Canção Nova. A senhora é psicóloga, o senhor é pregador da RCC, e o teu filho é o cão chupando manga. Saiu do avesso esse moleque. Ele é o filho pródigo da Bíblia. Você fala, onde foi que eu errei? E às vezes um filho te coloca e te faz pobre. Você troca o carro, você viaja para Disney, mas teu filho não te obedece, não pisa dentro de uma igreja, vive tudo errado. Você vem diante de Deus e você, diante de Deus é o quê? Você se sente como? Um pobre, um mendigo. A gente às vezes evangeliza tantas pessoas, não consegue evangelizar a nossa casa. Através de nós Deus cura tantas pessoas, quem a gente mais ama, o câncer não diminui, o câncer aumenta. Isso nos coloca em estado de pobreza, né? Quantos fatos da nossa vida não nos colocam como um pobre? Todo mundo tem um motivo pelo qual vai ficar de joelho um dia diante de Deus, para que diante dele ninguém se glorie. E olha o que está dizendo, Deus escuta a prece dos seus pobres. E meu irmão, minha irmã, para quem tem fé ou para quem não tem fé, a pobreza visita. Para quem tem fé ou para quem não tem fé, a indigência, a vida e suas perguntas sem respostas visitam. Coloca a mão no seu coração e diga assim para você mesmo, uma vez que eu sou ou serei pobre, diante de algum fato importante da vida, eu me decido hoje a pelo menos ser um pobre
de Deus, que pertence a Deus, que caminha com Deus. Amém? Pega no queixinho de quem está do seu lado e fala assim: seja pelo menos um pobre de Deus então. Seja pelo menos um pobre de Deus em Deus, porque Ele escuta as preces dos seus pobres, não despreza o clamor dos seus cativos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez entre nós aqui tem gente que hoje está cativo de um pecado, mas talvez seja verdade que junto com estar cativo de um pecado, também seja verdade que você ama a Deus. Amém? E é nessa certeza então que eu sei, apesar dos meus pecados, eu posso orar, eu posso ir a Ele. Ele escuta a prece dos seus cativos. Deus tem seus amados e muitos deles ainda estão cativos, mas tem jeito, desde que a gente reze, desde que a gente eleve a Deus o nosso clamor: atendei-me, ó Senhor. E aí o salmista pede que céus e terra glorifiquem o Senhor, assim como o mar e todo ser que nele vive, que a terra, todo ser vivo, todo ser humano glorifique o Senhor. Por que glorificar o Senhor? Porque junto com nos criar, Deus também se dá a nós. Foi a segunda leitura que nós ouvimos, irmãos. O pecado entrou no mundo por um só, mas a salvação também entrou no mundo. Deus veio, Deus nos criou, deu tudo para nós e ainda Ele se dá a nós em Jesus, para que sejamos salvos pelo Senhor. Agora esse Senhor que veio remir o que Adão fez, e a gente já conversou essa história do problema do Adão com a Eva, do Adão com Deus. O que o Adão escolheu? Adão, eu não mandei não comer, Adão. Eu sei, Senhor, mas a mulher mandou eu comer. E Adão teve que escolher se ele queria arrumar confusão com Deus ou com a Eva. E ele escolheu arrumar confusão com Deus, mas não arrumar confusão com Eva. Hein? Acho que Adão pensou assim: rapaz, é melhor arrumar confusão com o Deus eterno e todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que governa tempestade, raio, céu e inferno, do que arrumar confusão com a minha mulher. Adão obedeceu a Eva certinho. Jesus veio remir Adão, e nós, filhos de Adão também. Agora, meus irmãos, pensar nisso, que através de Jesus, sua vida e sacrifício, nós somos remidos, salvos, a porta do céu está aberta, a estrada que leva lá está revelada, é o evangelho que a igreja prega para nós, a doutrina que a igreja nos dá. Isso desperta em nós o santo temor, amém? E a santa piedade, amém? Mas aí precisa despertar em nós a caridade para com o mundo, para com o próximo. Olha que lindo o que diz o evangelho de hoje. Jesus nos convida a pregar em cima do telhado aquilo que a gente está ouvindo no pé da orelha da gente. Só que o ser humano, enquanto ele está nas trevas, enquanto ele está no erro, muitas vezes a verdade, a beleza, as coisas santas e puras irritam. Santo Agostinho fala um pouco disso, falando dele mesmo, quando ele conta da sua conversão, e ele diz assim: provei, vi, senti, experimentei, de fato, que quando a pessoa está muito enferma do corpo, o cheiro do pão quentinho que acabou de ser feito embrulha o estômago, dá nojo. Todo mundo já passou por isso, né? A gente estava tão doente, tão gripado, virose, sei lá o quê, que o cheiro da comida tão bem feita dá vontade de vomitar. Aí ele diz: provei, experimentei mesmo, que para o olho enfermo, ser acordado de repente pela uma janela que abre e o sol entra, a luz que é tão benfazeja e necessária. Olha que bênção é a luz. Sem a luz a gente não vê as cores, não vê as coisas. Essa mesma luz para o olho enfermo irrita, causa revolta. Apaga essa luz, fecha isso aí. O ser humano, quando ele está no pecado, ele pega a raiva, ele pega a birra, não é? Parece que você está irritando a pessoa. Às vezes eu escuto de algumas mulheres: padre, meu marido tem boca para nada em casa. Tanto faz subir ou descer, é tocar no assunto missa, igreja, reunião de catequese, o homem vira uma onça, padre.
Não é? Jesus então disse no Evangelho, e está pressuposto aqui no Evangelho, aos seus discípulos e a cada um de nós, meus irmãos, caridade, amor por esse mundo. O mundo só é salvo em Jesus, as pessoas precisam conhecer Jesus, nós vamos falar de Jesus, amém? Testemunhar Jesus, amém? Patrocinar e promover Jesus e o seu reino, amém? Mas nem todo mundo vai gostar dessa ideia, nem todo mundo vai entender isso. Por isso Jesus diz, não tenhais medo dos homens, não tem nada de encoberto que qualquer hora não seja revelado, não tem nada de escondido que não seja conhecido. O que Jesus está falando aqui? Das coisas erradas, dos segredos, das maracutaia, amém? Mas tem um sentido mais profundo aqui. Jesus falou para os seus discípulos, não tenham medo dos homens, tudo vai ser revelado. O que vai ser revelado? O discípulo vai ser revelado. A fé que o discípulo tem não fica escondida para sempre. O dom que você tem, o carisma que você tem, o chamado que você tem, qualquer hora vai estar de cima do telhado. Não se pode esconder a cidade construída sobre um monte. Jesus está dizendo, não tenham medo dos homens. Por enquanto vocês estão escondidinhos aqui na minha sombra, mas vai vir o Pentecostes, vai vir o Espírito Santo, vai vir a dinamis do alto. E aí, meu amigo, Pedro, Tiago, André, ninguém te segura. Vai se revelar, Pedro, que até a tua sombra cura. E quando a tua sombra, Pedro, curar paralítico, metade do povo vai te amar, te seguir no Instagram. Joinha, like e comentário. É mesmo, Jesus? Ué, Pedro. A outra metade quer te prender, te espancar e arrancar tua cabeça na espada. Não tenhais medo dos homens. Tudo vem à tona. Mas não só o pecado, não só o segredo feio, também vem à tona, queridos, a luz de Deus que está dentro de nós. Chega uma hora que as coisas em nós, elas amadurecem, elas ficam prontas, elas ficam no tempo certo, e vem à tona. Vem à tona. E Jesus está dizendo, vai vir à tona coisas que vão provocar os homens. Não tenhais medo deles. Aí Jesus fala um negócio que dá para embolar com a nossa cabeça. Olha o que ele fala. Não tenha medo deles. O que eu vos digo na escuridão, fala à luz do dia. O que vocês escutam ao pé do ouvido, proclama sobre o telhado. É o que a Canção Nova faz. É o que o Padre Jonas fez há tantos anos atrás. Jesus falava umas coisas no ouvido dele, no coração dele, não falava? Homens novos, mulheres novas para um mundo novo, preparar a vinda do Senhor. Isso estava na orelha dele, isso estava no coração dele. E não por sucesso, por outra coisa, quando ele viu, ele estava pregando isso em cima dos telhados. Em cima dos telhados. É uma rádio, uma câmera de TV, e vai para cima do telhado. Meus irmãos, tudo que está dentro de nós vai para cima do telhado ser anunciado. Seja coisa boa, seja coisa má. A boca fala do que o coração está cheio. Vai para cima do telhado aquilo que eu alimento dentro de mim. E Jesus está dizendo, o que vocês escutam de mim, não silencia não. O que você escuta de mim, coloca em cima do telhado. E muitas vezes, meus queridos, nós mesmos, nós padres, andamos meio que sem assunto, sem graça, sem unção. Por quê? E aí eu acho um barato, não sei o que os padres pensam disso. De vez em quando, né? Começa esses artigos sociológicos, antropológicos, filosóficos e tudo que é ógicos sobre o sacerdócio na era moderna, e Deus me livre, está cuspindo para cima, cair na cara, mas fato é que às vezes muitos de nós, padres, não estamos ouvindo nada no pé do ouvido, por isso que não tem o que falar de cima do telhado. Tem muita gente aqui, ó, você já foi tão de Deus, e agora só de imaginar de subir no telhado, ou você sente medo de altura, ou sente preguiça de subir. E muito disso, meus amados, passa pelo quê? O que nós estamos ouvindo ao pé do ouvido? O que anda entrando dentro de nós? Recomeça um ciúmezinho, uma comparação, uma competição, uma vaidade, uma ganância. Isso vai fermentando a gente, e aquela pessoa que era do glória, amém Jesus, vai dar certo, não, se é para Deus nós vai... Agora já porque tem que ver, porque tem muita gente falsa que apunhala pelas costas, porque eu acho que tem muita inveja, parece que a gente perdeu a essência. O que você anda ouvindo no pé do ouvido? O que você anda alimentando dentro de você? Deus nos dá discernimento às vezes, para a gente repreender algumas lenga-lengas internas nossas. Jesus está dizendo, o que você escuta de mim no pé do ouvido, fala em cima do telhado. Propaga, divide, anuncia.
Essa é a missão da igreja. E às vezes, meus queridos, algumas coisas vão morrendo, arrefecendo, porque está faltando o pé do ouvido com Jesus. E o que é esse pé de ouvido com Jesus? Oração pessoal, contemplação das coisas, da verdade, meditação interior, gratidão a Deus. Será que Deus não vale você subir em cima de um telhado? A gente faz tanto sacrifício por tanta coisa e por tantas pessoas. Por que para Deus tudo é exagero? Por que para Deus tudo é demais? É ou não é? Tem homem aqui que veio amarrado aqui. Quase não veio, ainda falou para a mulher, mas você já vai na igreja todo domingo, quer ficar enfurnada 3 dias em Canção Nova? Eu vou dar um direito para sua mulher a partir de hoje, querido. Quando o senhor no seu domingo, no seu sábado, quiser assistir um jogo, ela vai virar para você e falar assim, desliga isso aí que você já assistiu um jogo quarta-feira. É um só na semana. Se ela pode ir numa missa só por semana, você assiste um jogo só por semana. Eu mesmo aplaudo. Conhece a historinha? Uma vez eu vi na Canção Nova, num dos programas da Canção Nova, um homem testemunhando no programa PHN. Isso há 20 anos atrás, eu acho. Que ele foi parar numa casa de recuperação, ele tinha problema com droga, e ele era muito tupetudo, muito briguento, não obedecia a ninguém. E aí chegou lá, ele foi logo de manhã, a família levou ele, e o frei lá, o frade, junto com os outros internos, tinha uma oração, e eles foram fazer a laborterapia, né? Carpir, roça, aquelas coisas. E como ele tinha acabado de chegar, ele não precisou fazer aquela atividade, mas ele teve que ficar ali esperando até acabar. E acabava na hora do almoço. E aquele cheiro vindo da cozinha, ele já salivando. Aí os meninos saíram, lavou a mão ali num tanque, ele achou que ele já ia almoçar. Não, vamos para a capela, rezar um terço. Ele nunca tinha visto um terço na vida. Mas ele não era bobo. Rezou uma Ave Maria, rezou 2. Na hora ele entendeu. Quer dizer que isso aqui só acaba quando eu passar por todas as bolinhas? Falei, não, eu estou com fome. E ele, muito tupetudo, levantou e falou assim, ô, seu padre, o senhor desculpa aí. Tem que rezar todas essas bolinhas igual? O padre falou, filho, Ave Maria, chama terço. A gente tem que vencer todas elas. Aí ele se achando muito assim, não dá para rezar uma só com fé e não tá bom? O frei muito sábio falou, dá, filho, se você quiser rezar uma só com fé e esperar lá fora, fica à vontade. Então tá bom, Ave Maria cheia de graça, saiu e deixou o frei e usou terminando o terço. Muito tupetudo, muito marrento. Por providência de Deus foi para o refeitório. O que tinha de almoço aquele dia? Nhoque, aquele monte de bolinha. Aí ele entrou na fila, os meninos lá, né, eles servem o outro, arroz, salada, alface, tomate. E ele conta no testemunho dele que o nhoque era a paixão da vida dele por causa da avó dele. Aí o que aconteceu? O frei falou, não, deixa que eu sirva a panela do nhoque. Você serve aí a salada, o arroz, o feijão, deixa o nhoque, eu vou servir o nhoque. Diz que o frei pegava aquelas conchas de nhoque, assim, chegava a pesar e botava no prato daqueles rapazão desse tamanho, trabalharam a manhã inteira na carpina, come igual um refugiado, né? E lá veio o pozudão. Chegou no nhoque. Ele conta isso no testemunho dele. O frei pegou, soltou a concha, pegou um garfo, pegou uma bolinha, soltou no prato dele. Falou, aí frei, tá tirando, mano? O frei falou, filho, come uma bolinha com fé e enche a barriga. Né? Proclama sobre o telhado o que você anda escutando no seu ouvido. E aí Jesus continua, e não tenhais medo daqueles que matam, aqui a gente fica confuso, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, só pode matar o corpo, fica de boa, o máximo que ele faz é arrancar a tua cabeça, te crucificar de ponta cabeça, vai mais isso que não. Acho que os discípulos ergueram a sobrancelha e falaram, Jesus ficou biruleibe, como assim, não vou ter medo do cara que mata o corpo, velho? Pois é, ele mata o corpo, mas não pode matar a alma. Meus irmãos, a vida é bela, a vida é boa, mas a vida não é tudo, a vida é meio. A vida é bela, a vida é boa, mas a vida não é finalidade em si, a vida é meio. Tem algo em nós chamado alma. E aqui tem sempre um teólogo
de plantão para infernizar a vida da gente. Nossa, tá platônico, dicotômico. Não, eu estou lendo o Evangelho. Ele falou para mim: não tenha medo de perder o seu corpo, só tenha medo de perder a sua alma. Portanto, a alma vale mais do que o corpo, sim ou não? O meu relacionamento com Deus vale mais que o corpo, sim ou não? Vale mais que o dinheiro, vale mais que todas as coisas. Jesus não está mandando ninguém sair caçando confusão com os outros, não. Mas Jesus está dizendo, se em última instância, estar comigo e ser meu implica até o teu corpo, você vai salvar a sua alma, se preocupe com isso. Salvando a sua alma, no último dia você ganha um corpo glorioso. Quem é gordinho aí? Ergue a mão, para eu não me sentir sozinho. Gente, vamos se animar, porque no último dia nós vamos ter, no lugar desse corpo gorduroso, um corpo glorioso. Olha como Deus é bom. Em última instância. E queridos, deixa eu animar você. Você não está com cara de quem vai ser mártir, não. Deixa eu olhar bem daqui de cima, deixa eu ver. Não, não vai não. É uma cunhada que vai tirar sarro, é um amigo de trabalho que vai perguntar se você virou crente, se você não é homem. O que mais que você vai sofrer por causa de Jesus? Não acessar financeiramente algum status, algum prazer, porque por esse caminho é pecado, então, para não perder a comunhão com Deus, vou eu andar no meu Palio 96, glória a Deus. Fala para quem está assado, você não está com cara de que vai ser martirizado, acho que ninguém vai perseguir você, não, relaxa um pouco aí, ó. O máximo que pode fazer é o pessoal criar um outro grupo de WhatsApp e não avisar você. Relaxa, né? Você sabe que todo grupo de WhatsApp que tem mais de 15 pessoas, tem 2 grupos. Tem aquele, família, tudo. Todo grupo de WhatsApp com mais de 15 pessoas já tem um outro grupo. E se você não sabe disso, é porque você não está. Aí descobre. Ai, estou sem chão, preciso de um horário com o padre. Ai, olha o que Jesus está falando aqui. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir corpo e alma no inferno. Vocês valem mais que os pássaros. O passarinho cai, Deus sabe que ele cai. Deus viu ele caindo. Gente, Deus presta atenção nos passarinhos. Até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Deus se ocupa com os fios de cabelo. Por isso que eu acho que os carecas são um tanto quanto mais santos. Eles não dão trabalho nenhum para Deus. Qual é o trabalho que Deus tem com o cara? Já é santo, ó. Não dá trabalho para Deus, né, Gabriel? Até o cabelo está contado. Vocês valem mais que os pardais. Portanto, termina Jesus e eu também, que a menina da plaquinha já foi ali. Todo aquele que se declarar, se posicionar e se manter assim, a meu favor. Todo mundo que se posicionar de Jesus a meu favor, a favor do meu evangelho, do meu reino, das minhas causas e das minhas coisas, eu me declararei em favor dele diante do Pai no último dia. Jesus está falando, eu mesmo vou assumir a sua causa, eu sou o seu advogado no dia do juízo final. Ergue a mão para eu ver quem acha que vai precisar de um bom advogado no dia que morrer, para acertar com Deus lá as coisas. Quanto custa esse bom advogado? O nosso testemunho aqui agora. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, encruar, se esconder. Complicado, né, velho? A gente perde amigo, né, padre? Por isso que eu fico meio quieto, porque acho que isso é difícil de discutir, né? Então, e aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei. Ai, diante do Pai que está nos céus. É tão bom a gente ser conhecido por aquele que é mais poderoso que nós, não é? Não, deixa ele entrar, eu sei quem é, deixa ele entrar, abre ali para ele, ele entra. Que delícia, né? É isso que Jesus está dizendo. Pai, deixa entrar. Não, mas ó, eu sei, pai, eu também vi. Mas se declarou a meu favor. Passou uns nervosos por minha causa. Ouviu umas piadinhas sem graça por minha causa. Não trocou de carro por minha causa. Não fez besteira, pai, por minha causa. Aí Deus Pai fala para Jesus, foi por tua causa? Ele fala, aham. Então tá bom, entra. Por causa de Jesus. Gente, Deus não se deixa vencer em generosidade. Deus vê o quanto nos custa ser dele. E Deus é bom pagador. Amém? Mas o grande pano de fundo é um profundo amor por Deus. Deus vale o meu testemunho. Jesus vale a vergonha que eu passo. Jesus vale a piada sem graça. Jesus vale a crítica ou não vale? Esse ano tem eleição.
Tem gente aqui que vai passar cada vergonha e vai comprar cada briga por causa de um candidato. Se ele vale, Jesus não vale? Hein? Jesus vale. Fala para quem está do seu lado: Jesus te merece.